Boa noite a todos. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, através do seu Departamento de Cultura e Eventos e da sua Comissão de Segurança Pública, realiza nesta noite palestra sobre o tema Questões Polêmicas da Lei número 12.403 de 2011, que modifica as regras da prisão processual. Convido, como extensão da mesa, eu convido para tomar assento Dr. Rui Augusto Martins, conselheiro seccional. Convido ainda para tomar assento à mesa Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, secretário-geral adjunto da Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo. Convido agora para tomar assento o nosso palestrante, deputado Fernando Capês. Quero registrar a presença do advogado Dr. Luiz Flávio Filizola Durso. Muito obrigado pela sua presença. Para quem não me conhece, meu nome é Arles Gonçalves Júnior, eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, vou presidir os trabalhos desta noite. O deputado Fernando Capês é procurador de Justiça, ingressou no Ministério Público em 1988, aprovado em primeiro lugar, onde após experiência no Tribunal do Júri, integrou o primeiro grupo de promotores responsáveis pela defesa do patrimônio público e da cidadania. Combateu a violência das torcidas organizadas e a máfia do lixo. É mestre pela Universidade de São Paulo e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Dr. Capês, sem me alongar, eu quero agradecer, em nome da Comissão de Segurança Pública, em nome da OAB, em nome do Dr. Durso, do Dr. Humberto, o senhor ter aceito o convite de proferir palestra nesta casa, nesta data sobre esse tema, que é um tema recente, e passo já a palavra à Vossa Excelência para que possa nos agraciar com o seu conhecimento. A palavra é de Vossa Excelência. Meu estimado amigo, presidente desta Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Arles Gonçalves Júnior, em nome de quem saúdo todos os advogados, demais integrantes desta mesa, os futuros advogados que aqui se encontram, e dizer que, para mim, é uma emoção muito grande estar aqui na sede da OAB, eu que tenho por esta entidade que sempre esteve à frente na defesa dos direitos humanos e fundamentais de todas as pessoas, o mais profundo respeito. Quando um advogado atua, e os senhores receberam isso nos seus e-mails, porque eu fiz questão de enviar a todos, cumprimentando-os pelo dia 11 de agosto, ele não defende somente o cliente, ele defende um princípio. Ele defende o princípio de que nenhum de nós pode ser privado de sua liberdade, separado de seus bens ou aviltado em sua honra, sem que se obedeça estritamente aos princípios derivados do Estado Democrático de Direito, que servem de base ao devido processo legal. Sem o advogado, os piores pesadelos de Thomas Hobbes seriam reavivados e o Estado se transformaria num verdadeiro leviatã acusatório, no qual a tese da acusação não enfrentaria a antítese da defesa. E quando a tese sem antítese, fica inviabilizada a síntese de uma justiça serena, equilibrada, ponderada, humana, razoável e atenta muito mais às provas do processo produzidas com racionalidade do que aos apupos do clamor popular
muitas vezes mal informado sobre todas as garantias que cercam o processo e dão direito a quem é acusado. Quando a gravidade da acusação obnulia aos encarregados da persecução penal, muitos se esquecem de que, por mais grave que seja a acusação, é necessária sempre uma prova consistente, porque, sendo grave, pode estar sendo também um inocente acusado de tal imputação. E é por isso que sem advogado não se faz justiça, e por isso eu peço a ajuda, meu caro Rui, de todos os advogados, para que nós possamos continuar nossa luta na trincheira da Assembleia Legislativa, pela afirmação das prerrogativas dessa verdadeira vocação, muito mais do que uma profissão, que é o exercício da advocacia. Estamos para aprovar, está na ordem do dia, o Código de Procedimentos do Estado de São Paulo, que elaboramos em parceria com a OAB, e que tem por finalidade agilizar a tramitação do processo, dar ao advogado respeitabilidade em suas prerrogativas para o exercício profissional. O Código de Procedimentos compele a informatização da justiça. O Poder Executivo tem que providenciar recursos para tanto. E dá normas que respeitam o advogado, como, por exemplo, o adiamento automático da audiência no caso de mais de 1 hora de atraso. Basta pedir a certidão e está automaticamente adiada a audiência. E outras regras específicas do procedimento. Por isso, na cadeira em que eu me sento, senhor presidente, está sentada a Ordem dos Advogados do Brasil. Transmita ao Dr. Luiz Flávio Borges Durso todos esses nossos cumprimentos de profundo respeito. Quero cumprimentar aqui a minha assessoria, que se desloca aqui com sacrifício, a Anitta, essa grande companheira, minha amiga vibrante. Quero cumprimentar o Rodrigo Tritapep, que tem me ajudado em todas as palestras, um grande rapaz. Quero cumprimentar o professor Eduardo Tuma Júnior, professor de Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica, uma satisfação muito grande. E faço aqui também, relembrando meu amigo Milton Bonelli, grande advogado, com quem me defrontei no meu primeiro júri, 1988, 4º Tribunal do Júri Penha de França. Ainda um jovem, neófito, iniciante representante do Ministério Público. Estava ali com o processo, vendo o caso que se me afigurava extremamente grave. Ao me ser dada a palavra, parti com tal volúpia em direção à defesa da tese, que esqueci de fazer a saudação do juiz, a saudação do advogado de defesa, dos jurados. Esqueci de ler a então existente peça do libelo crime acusatório. Esqueci de ler os dispositivos de lei em que o réu se achava em curso. Já comecei direto indo para cima do réu. Este réu é isso, esse réu é aquilo. E comecei a acusar o réu. Ia para cima do réu, ia atacava e xingava o réu. E o réu abaixando a cabeça. Olha aí, é lobo em pele de cordeiro. E me olhava feio. Eu saía da frente, está ameaçando os senhores jurados. E falando. 45 minutos. 45 minutos após, parte da tribuna da defesa, a inconveniente, sonora e cavernosa voz do Dr. Milton Bonelli. Doutor promotor, Vossa Excelência me permite uma parte? Meu instinto de autopreservação me aconselhava a não dar aquele à parte. Eu achava que não seria bem-vindo aquele à parte. Então o que eu fiz? Prossegui com a minha peroração, sempre tendo como foco a pessoa do acusado e não os fatos, e continuava atacando o réu. Mais 5 minutos, não vai dar o à parte? Uma jurada que se sentava ali, sentavam 3 à frente e 4 no degrau de cima. Uma que estava bem na minha frente olhou e fez assim: deu à parte, por favor. Eu então, meio contrariado, falei: pois não? Confesso que estava ali naquela hora, todo apertadinho. E é um desafio, os senhores
que irão fazer júri como advogados, como promotores, espero que façam pelo menos um júri, é muito importante, é uma grande experiência, podem se defrontar com um terrível momento do à parte. Lembrem-se disso, que eu vou lhes ensinar o que eu não sabia na época. Quando for feito um à parte e os senhores não souberem o que responder, o que fazer? Um conselho, uma sugestão. Fiquem olhando fixamente para quem os aparteou. Olhe fixamente. Olhe nos olhos. Vai criar um constrangimento, mas continue olhando. Está olhando o quê? Continue olhando. A provocação virá, mas continue olhando. A pessoa pode começar a ficar constrangida. Será que a beca está rasgada? O relógio, alguma coisa? Continue olhando. Olhe, olhe. Porque aí, quem sabe, a resposta vem. Mas se a resposta não vier, continue mais um pouco, balance a cabeça. Seu à parte não merece nem resposta. E vire e continue falando. É uma estratégia, mas eu não sabia ainda. E Milton Bonelli, àquela altura, já um experiente tribuno do júri, contra um jovem e ainda imberbe promotor de justiça. E ele então, me permite o à parte? Pois não. Não vai ler o libelo? Senti que aquilo me colocava numa situação difícil, porque eu realmente não tinha lido o libelo, não tinha feito a saudação. Não vai ler o libelo? E sabe o que mais magoa a gente? Quando vem uma parte desses e a plateia lotada fica em silêncio. Se cair um alfinete, você ouve o barulho e a plateia em silêncio. E magoa quando você começa a ouvir aquelas onomatopeias. Uma sonoplastia que realmente perturba. Eu olhava a janela, media se meu corpo por lá passaria num pulo. Doutor, isto aqui não é júri simulado. É a vida de um homem que está em discussão. Não vai ler o libelo, como diz a lei. Eu olhei e falei, agora? Lembra, Milton? E virava para cá e virava para lá. Até que ele, imponente, dá mais um tapa. Não vai ler o libelo? Claro. Mesmo sabendo que a falta de leitura do libelo caracterizava mera irregularidade, não levava à anulação do júri. Experiente tribuno, sabia que era o suficiente para, em primeiro lugar, tirar minha tranquilidade, abalar meu raciocínio, em segundo, afetar a minha credibilidade intelectual e técnica perante aquele conselho de sentença. Nada pessoal, um grande amigo, mas naquele momento estamos defendendo teses opostas. Quando ele grita pela terceira vez, não vai ler o libelo, naquela altura eu tinha feito uma rápida e pequena oração, socorro, me ajude, alguma coisa. Não sei de onde veio. E então eu respondi, calma, doutor, eu ainda estou na saudação. Estou saudando o réu, depois vou saudar o juiz, o senhor, aí sim vou ler o libelo. Tá certo? E foi um grande momento. É um advogado que eu gosto muito. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre júri, e eu o cito em 3 ou 4 passagens, porque tivemos brigas memoráveis, e todas essas brigas serviram apenas para reforçar a nossa amizade e a minha admiração por esse grande advogado. Muito bem, vamos então aos pontos polêmicos. Tem que entrar direto na polêmica? Posso fazer uma introdução antes só para... Doutor é que manda. Então tá bom. Não mando nada. Se precisar de um réu, a gente arruma. Pelo amor de Deus. Hoje eu sou mais advogado, ou tão advogado quanto todos vocês, porque eu advogo a causa da justiça pelo ângulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Rodrigo Tritapepe, você quer um recado? 2 minutinhos, eu sei que todos estão aqui. Primeiro, é uma emoção ver esse plenário repleto numa sexta-feira com o trânsito que tem. Para mim é uma grande emoção. Rodrigo Tritapepe é advogado também, foi meu aluno e é meu amigo. Ele vai aqui passar uma lista para vocês, contendo nome, para eu poder te chamar pelo nome, é tão gostoso. E-mail, para eu poder enviar para você inúmeros artigos, inclusive o artigo sobre esta palestra,
artigos recentes, jurisprudência atualizada, newsletter, notícias sobre coisas que estão acontecendo no mundo jurídico, tudo no seu e-mail para informá-lo. Convidá-lo para os nossos eventos. Ontem teve um seminário internacional na Assembleia. Nós estamos fazendo todo mês um seminário internacional, trazendo juristas do mundo inteiro. Ontem teve um professor catedrático pela Universidade de Lisboa, falando sobre o processo de Bolonha, que é a unificação da pós-graduação no mundo. Você termina a faculdade aqui, faz o mestrado em Portugal, o doutorado na Espanha, pós-doutorado na França. Vai haver uma grande integração, estamos sabendo de primeira mão, para eu poder avisá-lo no seu e-mail. E terceiro, o telefone, se eu não entender a sua letra. Aí eu li. Muito. Além disso, essa lista servirá de base para sortearmos 2 livros. Um dos volumes da coleção Curso de Direito Penal. O volume 1 é a parte geral, o 2 e o 3 são os crimes da parte especial, e o volume 4 são 15 leis. Nós vamos sortear o volume 3. E também o nosso best-seller, o Curso de Processo Penal, será sorteado. O Rodrigo Tritapepe tem uma característica. Ele não gosta que eu falo, mas eu vou falar rapidamente. É uma das pessoas mais apaixonadas que eu já conheci pela namorada. Há 4 anos ele mantém um namoro com a Natália. Aquele amor que nada tem de platônico. Um amor carnal, pecaminoso, concupiscente, lascivo, na acepção mais material da palavra. E são aquele casal até antipático, sabe? Se beijam. Outro dia eu fui descer 6 da manhã, ele é meu vizinho também, para pegar o carro. Tá lá ele com a Natália, 2 corpos ardentes, confundidos em um só, encostados sobre uma coluna úmida. Nós então saímos um dia em viagem, Bonelli. Ficamos 4 dias fora, percorrendo várias cidades do interior do estado. Imagina esse homem sem a Natália por perto. Ele já estava desesperado, falava com ela no celular o tempo todo, e eles conversam que nem criança um com o outro. Tatália, tututodade. Muito bem. E ele, no último dia, já estávamos retornando para São Paulo, tínhamos passado já por Cerquilho, já nos encaminhando aqui para chegar, e ele quieto, amuado. De repente eu vejo verter uma lágrima teimosa, aquela lágrima que vai caindo da glândula lacrimal direita. Não era uma lágrima, não parecia ser uma lágrima de tristeza, parecia ser uma lágrima quase que de dor física, e ele estava ali. Eu virei e falei, o que foi? Doutor, eu não estou mais aguentando. Falei, calma, rapaz, mas 2 horas nós estamos chegando. Eu sei, doutor, mas está difícil. Eu falei, calma, menino, não é assim. Doutor, eu vou confidenciar, sabe a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em São Paulo? Eu falei, o quê, rapaz? Eu vou arrancar toda a lingerie da Natália. Eu falei, é, doutor, está me apertando horrores. Muito. Ele vai passar essa lista, tá certo? Quem quiser conversar comigo, nós temos o e-mail, fkps@terra.com.br e twitter.com/fernandocapes, tá certo? Muito bem. Feito isso, vamos comentar as modificações introduzidas pela Lei 12.403, que entrou em vigor no dia 4 de julho de 2011. Vamos às regras e modificações mais importantes. Eu começo logo pelo artigo 282 do título 9, que trata da prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Eu gosto muito de falar sobre princípios gerais. Eu ainda acho que o método cartesiano, método dedutivo de raciocínio, ainda é o mais eficiente. No direito, então, nós estabelecemos os princípios gerais. E a partir dos princípios gerais, mediante o emprego de raciocínio lógico, nós vamos solucionando os mais variados problemas particulares e específicos. É muito mais fácil do que ficar decorando regras específicas, conhecer os princípios gerais e trabalhar com eles. É assim que o Supremo Tribunal tem feito. E é por isso, inclusive, que eu defendo, no nosso volume 1, a teoria constitucional do direito penal. Tudo é principiológico. Nesta área, quais são os princípios que devem nortear o nosso raciocínio? Todas as regras sobre prisão provisória e medidas cautelares alternativas
são regidas, em primeiro lugar, pelo princípio da proporcionalidade. O princípio constitucional da proporcionalidade está assentado sobre dois pilares básicos. Só existe proporcionalidade quando houver, em primeiro lugar, necessidade da medida. Não se justifica a imposição de nenhuma medida restritiva, nem a prisão provisória, nem qualquer outra das medidas cautelares elencadas em 9 incisos no artigo 319. Nenhuma medida restritiva, da mais branda até a mais rigorosa, nenhuma delas pode ser imposta sem que seja demonstrada a sua necessidade imperiosa. Caso ocorra o contrário, estará caracterizado constrangimento ilegal. Falta justa causa para a imposição da medida. Consequentemente, é hipótese de apresentação do remédio heróico do habeas corpus. Se não vejamos, vamos a este primeiro pilar constante do artigo 282. As medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando-se, inciso 1, a necessidade para a aplicação da lei penal. Então, eu preciso ou da prisão provisória ou de uma dessas medidas para garantir a futura aplicação da lei penal. Está demonstrado que se eu não impuser uma destas medidas, fica colocada em risco a eficácia final do provimento jurisdicional. Eu não conseguirei executá-lo. Então está demonstrada a necessidade, mas tem que demonstrar. Vírgula. A necessidade para investigação policial ou instrução criminal. Eu preciso, senão eu não vou conseguir produzir provas. Se eu deixar a pessoa sem qualquer medida restritiva, nenhuma testemunha vai depor, documentos vão desaparecer, eu não vou conseguir obter dados importantes. Ela vai fornecer informações importantes aos seus comparsas, então está demonstrada a necessidade. Ou para evitar a prática de infrações penais, que nada mais é do que a garantia da ordem pública. Então, guardem isso. Ou a medida é necessária para garantir a futura aplicação da lei, a investigação policial ou a instrução criminal, ou impedir que solto o sujeito continue praticando outras infrações, ou não pode ser imposta. E essa necessidade não pode ser imaginada, presumida, suposta. Ela tem que ser demonstrada racional e objetivamente, ainda que de forma indiciária, ainda que não seja necessária demonstração plena, porque estamos no juízo de probabilidade, mas tem que ser demonstrada. Muito bem. Segundo pilar sobre o qual se assenta a proporcionalidade. Lembram-se? Tem que ter proporcionalidade para a imposição da prisão provisória ou das medidas cautelares. A proporcionalidade está assentada em dois pilares: necessidade e agora adequação. Não basta que esta medida seja necessária, ela deve ser a mais idônea possível a garantir o efeito que se quer. Ela deve ser a mais adequada a atingir a finalidade que se pretende. Em outras palavras, se a obrigação de comparecer periodicamente em juízo para justificar atividades já é suficiente, eu não preciso prender. Se eu adotar uma medida além daquela que é idônea e adequada, eu começo a violar a proporcionalidade.
Porque o que é a proporcionalidade? É uma relação de equilíbrio e idoneidade entre o ônus imposto ao cidadão e a vantagem proporcionada à sociedade. Toda vez que eu restrinjo um direito de um investigado ou de um réu, é para produzir uma determinada vantagem, neste caso ao processo. Quando esse ônus for muito rigoroso para a vantagem que eu quero produzir, ele deixou de ser adequado. Poderia até ser necessário, porque eu vou atingir meu fim, mas ele é inadequado. Para usar uma expressão que muitos não conhecem, mas é uma expressão cunhada no interior de São Paulo, eu não posso dar tiro de canhão para matar tico-tico. Eu não posso usar uma restrição muito forte se eu não preciso dela para atingir a finalidade. Daí, então, nós somos obrigados a recorrer ao parágrafo 6º deste artigo 282, o qual prevê como derivação desta proporcionalidade o princípio da subsidiariedade da prisão provisória. Se eu tenho que buscar a menor restrição possível para a finalidade que eu quero atingir, a prisão provisória, o encarceramento para a garantia do processo, passa a constituir a última ratio. É o último recurso. Para que se garantam os fins do processo, para que, protegendo-se, demonstrando-se o perigo in mora, garanta-se a aplicação final do processo, eu tenho que aplicar a medida que causa o menor gravame com maior eficiência. Daí porque o parágrafo 6º do artigo 282, como derivado desta proporcionalidade e assentado no princípio da subsidiariedade, diz: a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Primeiro, o juiz tem que olhar todas as possibilidades que estão no artigo 319. O que eu vou impor? Espera aí, deixa eu olhar no 319. Olha, será que obrigar ele a comparecer periodicamente vai dar certo? Também proibi-lo de se ausentar da comarca sem comunicar o juízo. Vou proibi-lo de frequentar determinados lugares. Vou proibi-lo de manter contato com determinada pessoa. Vou obrigá-lo a se recolher à noite em casa. Vou afastá-lo do exercício da função pública de uma atividade econômica ou financeira de gestão. Vou aplicar o monitoramento eletrônico, que, aliás, eu vou fazer na Assembleia Legislativa de São Paulo um encontro com o doutor Augusto Rossini, que é o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, para discutir a regulamentação da monitoração eletrônica, para fazer uma lei estadual disciplinando a sua aplicação no âmbito de nosso Estado. Então, o que dá para fazer? Uma destas coisas? Não, não dá para fazer nenhuma dessas coisas. Então, decreta a prisão preventiva. A minha esposa é promotora criminal em Guarulhos. Ela montou um esqueleto de manifestação. Se você vai pedir a prisão preventiva, tem que ter um tópico obrigatório da imprescindibilidade da medida ou da insuficiência das demais medidas cautelares para a garantia do processo. É obrigatório este tópico. Sem este tópico, a prisão preventiva é abusiva e não pode ser imposta. Nossa, você está mudando? Não. Eu estou interpretando a lei. Eu tenho que atuar como jurista. Eu tenho que atuar extraindo o real sentido da lei. Este é o espírito da lei. Portanto, parágrafo 6º, imprescindibilidade. Eu vou ler o parágrafo 4º também. Estou no artigo 282. Daí se extrai o caráter de imprescindibilidade também. Parágrafo 4º. No caso de descumprimento das obrigações impostas pelo juiz, agora eu estou falando o seguinte, o juiz impôs, ele olhou,
Falou, não, prisão preventiva não precisa. Vou botar uma dessas. O sujeito foi lá e descumpriu. Olha como é que se reacentua o caráter de subsidiariedade. Eu estou falando de uma medida que foi imposta e foi descumprida. Então vamos lá. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, seu assistente ou querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, e agora o que me interessa. Eu li todo o parágrafo 4º porque só me interessa ler esse último trecho. Ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. No caso de descumprimento, o juiz pode fazer isso, substitui por outra, acrescenta mais uma, faz isso, faz aquilo, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Portanto, a primeira coisa que você tem que fazer é apreender o espírito da lei. Me perguntaram, a lei é boa? Digo, é muito boa. Vai provocar 100 mil? Liberdade? Não, não vai provocar. Vai provocar a obrigação do judiciário reavaliar essas prisões todas. Mas cada caso tem que ser analisado de per si. Não é um despacho padrão, nem no sentido, nem no outro. A lei é boa, sabe por quê? Porque antes, o sujeito entrava lá numa loja de departamento com a namorada, tirava a calça velha, metia uma calça jeans, às vezes nem dava tempo de pegar do tamanho dele, mais apertadinha, até se expunha a risco saindo na rua, tá certo? E andando, de repente, toca o alarme, opa, a casa caiu, não entendi, falo em inglês, house despencation. Leva lá para a delegacia, foi preso em flagrante, prendeu em flagrante. Correu o Milton Bonelli, espera um pouquinho, vai lá na tua família, onde é que você tem uma conta de luz? Tenho, doutor, mas é alugado o imóvel, tenho só, a conta está no nome do proprietário. Ih, mas para provar residência fixa, me dá um contrato de locação, não tem, é de boca, doutor. Aí vai lá, aí puxa os antecedentes, aí pede, aguarde seu interrogatório. O interrogatório é feito lá no final da audiência, o juiz precisa olhar o réu para saber, e vai ficando, impetra habeas corpus, volta informação, olha, está próxima a sentença, espera um pouquinho, e a pessoa vai ficando, vai ficando. Como uma ex-doméstica que trabalhou em casa, entrou numa loja de departamentos com cartão de crédito, de cliente preferencial da loja, tinha crédito na casa, comprou R$400 de mercadoria, passou o cartão, comprou as mercadorias, quando está saindo, toca o alarme, um óculos de plástico de R$12 no meio dos R$400 de mercadoria adquirida e paga. Ela diz, não fui eu que peguei, foi você, não foi, começa aquele bate-boca. Aí o segurança vai. Evidentemente, nunca tinha ouvido falar em princípio da insignificância, da bagatela, né? Ou seja, bom, a senhora tem crédito na casa, a senhora é uma pessoa que vem sempre aqui, nós conhecemos, se a senhora está dizendo, sua palavra vale, está aqui o óculos, vai com Deus, acabou, não. Levaram para a delegacia, foi preso em flagrante, demorou 40 dias para ser solta, pegou pneumonia na cadeia, foi fazer o tratamento, sofreu embolia pulmonar e morreu. Eu não estou falando aqui um caso que eu chutei, não, é de uma pessoa que eu conheço. E um fato verídico que aconteceu. E quem quiser, depois eu mostro a cópia do inquérito. Então, qual é o espírito da lei? Vou usar uma expressão. Não empurrar com a barriga. Não jogar para depois. E prestar atenção naquela pessoa que está ali encarcerada, que está perdendo muito mais do que a liberdade. A liberdade não é nada. Ela está perdendo a dignidade. Ela está sendo aviltada, ela está tendo decretada a pena de morte civil. Então, vamos olhar e vamos nos manifestar já. Não, tem que ficar, então fica. Mas o Ministério Público e o Poder Judiciário terão que proceder a um exame naquele momento e não postergar a análise para depois. Negar jurisdição, negar a apreciação do caso concreto. Muito bem.
Além desse princípio da proporcionalidade, assentado em necessidade e adequação, e ao lado do princípio da subsidiariedade, prisão preventiva como última ratio, a lei consagra um princípio processual, básico, fundamental, esculpido no artigo 5º, entre os direitos e garantias individuais, logo no inciso 54, devido processo legal, no inciso 55, ampla defesa, com os meios a ela inerentes. Então, o parágrafo 3º desse artigo 282, você viu como é que tem que espremer o artigo? Quanta coisa sai do bichinho? Então, parágrafo 3º, consagra o princípio do contraditório. A defesa tem que ser ouvida. Vai ser decretada uma medida, tem que ouvir o outro lado. Ah, mas pode frustrar. Então, não queremos que frustre. Mas demonstre a urgência. A concessão inaudita altera pars, ela tem que ser feita com justificativa. A urgência tem que ser demonstrada. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo da ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, e não é só prisão, qualquer medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Regra. O juiz, ao receber o pedido, intima a parte contrária. Exceção. Ressalvados, excepcionalmente, os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida. Esta é a exceção que nós, os advogados, não podem deixar se transformar em regra. Porque o que acontece? Já no Brasil tem esse negócio, lei pega, lei não pega, né? Para a lei pegar, tem que fazer valer. Está escrito aqui que a regra é o contraditório, é a intimação da parte contrária. A exceção, que é o caso de urgência. Muito bem. Ponto. Por falar em lei que pega, me ajudem um pouco. Quando vocês forem a um hospital, espero que não precisem, mas quem for ao hospital, levar alguém a acompanhar, se o hospital exigir cheque calção, eu já aprovei uma lei que proíbe. Não brigue, tira uma cópia do cheque, fica quietinho. Se o hospital depositar o cheque, entre juízo cobra o dobro do valor. E o hospital ainda tem que pagar uma multa de R$174 mil a ser executada pelo PROCON. Já a lei está em vigor. Ah, não vai pegar. Me ajudem a fazer pegar. Muito bem. Artigo 283. Passemos ao próximo artigo. Capês, quanto você vai falar? Você vai levar meia hora para falar cada um? Não. Claro que tem aqueles que vão passar bem rápido. Tá? Fiquem tranquilos que demora, mas vai rápido. Artigo 283. O artigo 283 consagrou as espécies de prisão provisória existentes. Antigamente tinha, né, Bonelli? A decorrente de sentença condenatória recorrível, da pronúncia, não sei o quê, acabou. Nós temos a prisão temporária, dada a sua eficácia e também eficiência, ele é tolerável, mas não resistiria a um exame doutrinário muito profundo sobre a constitucionalidade. Então, tolera-se. A prisão temporária, a prisão preventiva e a prisão em flagrante. Prisão temporária exclusivamente para a fase de investigação. Prisão preventiva para a fase de investigação ou para o processo. E prisão em flagrante. Tudo bem até aqui? Muito bem. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. A prisão temporária é prevista numa lei especial. Nós não vamos falar hoje sobre prisão temporária, não é o assunto. O assunto são as inovações trazidas por esta lei, 12.403. Vamos nos concentrar na prisão em flagrante e na prisão preventiva. A temporária é a temporária. Muito bem. Prisão em flagrante. No meu modo de ver,
a prisão em flagrante deixou de constituir uma prisão provisória. Ninguém permanece mais preso em flagrante. A pessoa pode ser presa em flagrante, mas não permanecer presa em flagrante. A prisão em flagrante, ela passa a ser uma efêmera detenção até que o Poder Judiciário decida, em pouco mais de 24 horas, se ele deve responder preso ou solto ao processo. Praticamente, nós temos apenas a prisão preventiva como prisão provisória. E a temporária, que é lei especial, específica, nós não vamos tratar dela aqui. Muito bem. Efetuada a prisão em flagrante, o que acontece? Vamos a algumas questões. A gente chega conduzido pelo condutor, à presença da autoridade policial. Até aquele momento, ele não está propriamente preso em flagrante. A autoridade policial é que tem o poder de determinar a prisão em flagrante. Ele recebeu o saudoso professor Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, que fazia essa distinção. Ele recebeu a voz de preso. Ele está detido. Foi levado à presença da autoridade policial. A autoridade policial, então, vai determinar a prisão em flagrante, a consequente lavratura do auto ou a soltura. Eu entendo que, nesse momento, não há relaxamento. Não há relaxamento porque a autoridade policial ainda não decretou a prisão em flagrante. Ela deixou de proceder à prisão em flagrante. Ela não relaxou a prisão em flagrante. Relaxar a prisão em flagrante ocorre quando a autoridade policial, ao cabo de todo o auto ter sido lavrado, ela conclui que evidentemente, olha o advérbio de intensidade, o fato é atípico ou foi praticado em estado de legítima defesa. Aí ele pode deixar e relaxar esta situação de flagrante após ter efetuado esta voz. É possível. Eu vou te dar um exemplo. No estado, não foi em São Paulo, a moça foi agredida por um estuprador. Foi jogada no mato, foi estuprada. Durante a ação, ela fincou as unhas nas costas do agressor, retirou resíduos de pele do desespero dele. Já estuprada, ela consegue tirar a arma dele e matá-lo. Entra chorando, toda espancada, com um tecido cutâneo nas mãos, com resíduos de esperma no canal vaginal. A autoridade policial diz: não, eu vou prender ele em flagrante. Porque não cabe a mim analisar, fica aí, depois o judiciário vê. Vejam, a autoridade policial tem uma discricionariedade limitada, porque ainda estamos sob influxo do indúbio pro societate. Uma discricionariedade em casos extremos, mas ela tem uma discricionariedade. Muito bem. Se ela optar por determinar a voz de prisão em flagrante, é feita a lavratura do auto. Muito bem. Lavrado o auto, no momento que a autoridade policial, vem a nossa primeira questão polêmica que temos que trazer aqui. A autoridade policial chega e dá a voz de prisão. Muito bem. O senhor está preso. No momento em que ela dá esta voz de prisão, o artigo 306 caput determina o seguinte: no momento que é dada a voz de prisão, está preso. A prisão de qualquer pessoa. O senhor está preso. E o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente. Novidade agora. Ao Ministério Público e à família do preso, a pessoa por ele indicada. No momento em que é feita a prisão, ou seja, o senhor está preso em flagrante, eu ratifico a condução do condutor e determino a sua prisão em flagrante, será lavrado o auto. Neste momento, a lei determina a imediata comunicação.
O que significa imediatamente? Logo após, ato contínuo, na sequência, sem solução de continuidade. O ideal, manda um e-mail, telefona, manda um telegrama, manda um torpedo, entre em contato, imediatamente. Na segunda-feira, que entrou em vigor a lei, na madrugada de segunda-feira, eu percorri alguns distritos. Conversei com os delegados, que até de madrugada, você vai comunicar para quem? Agora não tem para quem comunicar. Mas a lei determina que seja comunicado imediatamente. O que vai acontecer? Não é estruturado um sistema de plantão judiciário para receber as comunicações imediatas. Quando que ela vai ser feita? 24 horas depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Veja, não é o ideal, porque se a prisão for abusiva, a pessoa que permaneceu ali presa vai ficar alguns dias. Porque 24 horas após, com o auto lavrado, vai ser enviado esse auto. O juiz ainda vai analisar, vai ouvir o Ministério Público. E a ideia é justamente, desculpem essa expressão, mas não empurrar com a barriga. Já analisar no primeiro momento possível. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso ele não tenha advogado, uma cópia para a Defensoria Pública. O que vai acontecer? Se fosse a mesma coisa, a lei não diria no caput, será feita a comunicação imediata. E no parágrafo 1º, distinto, portanto, topograficamente em local diverso, a lei não diria, em até 24 horas será encaminhada a cópia do auto. São coisas diferentes. Um é a comunicação imediata da prisão ao juiz. A comunicação imediata da prisão está no caput. A outra é o encaminhamento do auto de prisão em flagrante em até 24 horas, para que seja analisado. Está no parágrafo 1º. O que está acontecendo? Não está pegando. A lei não está pegando. Então, o caput praticamente está se tornando letra morta. A comunicação imediata será após toda, muitas vezes longa, lavratura do auto de prisão em flagrante, entrega da nota de culpa e encaminhamento ao Poder Judiciário. Bom, mas o mais polêmico vem agora. Muito bem. Lavrado o auto de prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante é encaminhado ao juiz competente. Recebidos os autos de prisão em flagrante, o juiz competente tem 3 alternativas. Acabou a história do cara que pegou a calça jeans, fica lá aguardando, aguarde o processo, aguarde isso, aguarde aquilo, aguarde a vinda disso, aguarde a vinda daquilo. Vai ter que manifestar. Então, recebidos os autos de prisão em flagrante, tem 3 decisões. Não tem aguarde-se. Primeira opção do juiz ao receber o auto de prisão em flagrante. Relaxamento. Porque o auto de prisão em flagrante é ilegal. Relaxamento porque não foram obedecidas formalidades imprescindíveis à regularidade do ato. Então, o relaxamento. Relaxamento não é liberdade provisória. Relaxamento significa que a pessoa não foi presa. Aquela prisão foi uma prisão ilegal. Não é que é uma prisão que legalmente existiu e o juiz concedeu a liberdade provisória. É uma prisão ilegal. Este é o relaxamento. Segunda opção. E agora, muita atenção. Está quebrando um pau violento por causa disso. Tem opinião para tudo quanto é lado. Inciso 2. Então, a primeira opção, relaxar a prisão.
Recebeu o auto, relaxou porque é ilegal. Acabou, essa está fácil. Segunda opção. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos, não é bem requisito, mas tudo bem, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Olha o caráter de subsidiariedade. Então, olha só. Guarda esta primeira parte da redação. A segunda é aquilo que eu já falei. O caráter subsidiário da prisão preventiva. Você só decreta a prisão preventiva quando não couber mesmo qualquer medida alternativa. Mas olha a primeira parte, que é aí que está dando polêmica. Inciso 2, eu vou ler. Eu não vou interpretar, eu vou ler. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, inciso 2, converter a prisão em flagrante em preventiva, vírgula, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código. Portanto, quando que é decretada, convertido flagrante em preventiva? Quando presentes os requisitos do artigo 312. Tem mais algum artigo aqui? Não tem. A lei fala em mais algum? Não fala. Vou ler mais uma vez, por favor. Ai, que homem chato. Vou ler para você não esquecer. É aquele método de massacrar. Muito bem. Inciso 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código. Quando estiver presente, o juiz converte. E 3. Conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Muito bem. Se não estiverem presentes os motivos do artigo 312 que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder a liberdade provisória. Portanto, vamos repetir, desculpem estar batendo bastante nessa tecla, mas recebidos os autos de prisão em flagrante, o juiz, letra A, relaxa a prisão se ela foi legal. Letra B, converte o flagrante em preventiva se presentes os motivos do artigo 312. Converte a flagrante em preventiva quando demonstrados os motivos do artigo 312. E terceiro, por isso que eu falei que o flagrante deixou de ser uma prisão. Lavrou o auto, foi para o juiz, acabou o flagrante. Chegou na mão do juiz, não tem mais prisão em flagrante. Ou ele passa a ficar preso preventivamente, ou concede a liberdade, por relaxamento ou provisória. Ninguém vai responder a um processo preso em flagrante. Lavrado o auto de prisão em flagrante, preso em flagrante, o auto vai para o juiz, solta ou decreta preventiva. Não tem mais prisão em flagrante como uma prisão provisória pela qual ele vai responder durante o processo. Então, agora, recebidos os autos 24 horas após a sua lavratura, o juiz tem que olhar e decidir, tem que tomar uma posição. Ou decreta preventiva porque o 312 está presente e as medidas cautelares não são suficientes, ou ele concede a liberdade provisória. Muito bem. Atentem para isso. Esse inciso 3 tem duas partes. Conceder a liberdade provisória, parou, vírgula, com ou sem fiança. Conceder a liberdade provisória é dever do juiz. Ele tem o dever de conceder a liberdade provisória. Se ele não encontrar fundamentação para decretar a preventiva, que é a última das últimas providências, ou qualquer outra medida restritiva, ele deverá conceder a liberdade provisória. Para ele, tá? Concedo a liberdade provisória porque não encontrei motivos que justificassem nem a prisão preventiva, nem qualquer outra medida restritiva. Se eu não conseguir fundamentar a prisão, eu estou concedendo a liberdade provisória. É meu dever. Vírgula, com ou sem fiança, aqui já muda. Por que eu vou conceder uma liberdade provisória com fiança?
vai ter que fundamentar. Conceder a liberdade provisória é seu dever. Impor a fiança é uma avaliação discricionária que depende de justificativa, de fundamentação. O que difere o investigado ou o réu que vai responder ao processo em liberdade provisória mediante pagamento de fiança ou sem o pagamento de fiança? É a fundamentação. Então, o juiz vai precisar justificar que aquela fiança foi imposta por necessidade de garantir o processo. Tem que justificar. Tudo tem que ser fundamentado. Então, eu sei que talvez vá ser interpretado como excessivo rigor, mas ao conceder a liberdade provisória, se o juiz quiser impor a fiança, ele tem que fundamentar. O que nós estamos, conceda a liberdade provisória com fiança arbitrada em 52 milhões, como um caso recente que teve aqui a semana passada. Não, calma. Concedo a liberdade provisória, concordo. Mediante pagamento de fiança, justifica, por favor. Está claro isso? Muito bem. Bom, esse aqui é o núcleo, esse 310, o 311, o 310, o 312 e o 313 é onde nós vamos sambar bastante. É onde vai ter todo o remeleixo. É aí que estão as discussões. Então vamos lá. Recebeu o flagrante, relaxa, prisão preventiva ou medida restritiva, porque tem motivo. 3, concedeu a liberdade provisória com ou sem fiança. Artigo 312, vamos lá. A prisão preventiva, lá atrás, quando ele converteu o flagrante em preventiva, não foi dito? Quando presentes os requisitos 312? Vamos ver quais são. A prisão preventiva poderá ser decretada. Letra A, como garantia da ordem pública ou da ordem econômica. Letra B, por conveniência, não gostei dessa palavra, mas continuou. Por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Estes são os motivos, um dos motivos que autorizam a prisão preventiva. Então, para o juiz converter o flagrante em preventiva, receber os autos de prisão em flagrante. Ele não é caso de relaxamento e não é caso de liberdade provisória. O juiz vai converter o flagrante em preventiva. O que ele vai ter que dizer? Número 1, é necessária esta prisão para a garantia da ordem pública ou econômica, ou por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ele tem que demonstrar um desses 3 motivos. 1, A, B ou C. E, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. Então, eu divido esse 312 em pressuposto e motivo. A lei falou requisitos, eu divido em pressuposto e motivo. Muito bem, o juiz recebeu o flagrante. Qual o pressuposto? Prova do crime. Indícios suficientes de autoria. Tem que demonstrar. Segundo pressuposto. Insuficiência de qualquer outra medida cautelar alternativa. Preencheu os pressupostos? Agora vamos para os motivos. Garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência do criminal. Então, eu vou dar um despacho, tá? Recebi os autos de prisão em flagrante. Primeiro. Converto a prisão em flagrante em prisão preventiva pelos fundamentos adiante expostos. Número 1. Está demonstrada suficientemente a prova do crime pela materialidade, e por indícios suficientes de autoria. 2. Nenhuma das medidas alternativas previstas no artigo 319 é suficiente para garantir os fins do processo. 3. É necessária a prisão para garantia da ordem pública, ou para conveniência do criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal. Um desses 3 motivos. Aí ele converteu. Tá claro? Só vou fazer uma pequena observação quando a garantia da ordem pública. Não é clamor popular.
Garantia da ordem pública não é clamor popular. Clamor popular, o sinônimo disso é histeria. A prisão preventiva tem que ser decretada não para aplacar o clamor popular, porque histeria provoca de várias maneiras. O clamor, a garantia da ordem pública é impedir que solto prossiga na atividade criminosa. É isto. Certo, muito bem. Então, artigo 313. Aqui vem a nossa polêmica. Até aqui está tudo bem? Tudo tranquilo? O juiz recebeu o auto de prisão em flagrante, ele não relaxou, ele não concedeu liberdade provisória com ou sem fiança, ele decretou a preventiva. Vamos lembrar o que ele tem que falar? Demonstração da prova do crime, indícios de autoria, que é insuficiente qualquer outra medida cautelar alternativa e um daqueles 3 motivos está presente. Tudo isso ele tem que fazer. Aí ele converteu o flagrante em preventiva. Muito bem. Vamos em frente. Artigo 313. Me lembrem de, no final, depois de eu comentar o 313, só me lembrem de responder uma pergunta. Mas espera um pouco. O juiz recebeu o auto de prisão em flagrante. Ele decretou a preventiva, ele converteu o flagrante em preventiva. Primeira coisa que ele tem que fazer para converter o flagrante em preventiva é dizer que a prova do crime indícios de autoria. Então por que o Ministério Público não denuncia? Se o pressuposto para denúncia é a prova do crime indícios de autoria. Não entendi. Como é que o juiz vai decretar a preventiva e mandar continuar investigando? O promotor tem 10 dias para oferecer a denúncia, 10 dias você tem 10 dias para concluir as investigações. O inquérito policial, no caso indiciado preso, tem 10 dias para terminar. O que vai acontecer? Converteu em preventiva, devolve os autos para a polícia, prossegue as investigações, conclui relato inquérito, 10 dias, vai para o Ministério Público e tem 5 dias. Por que voltou para a polícia e já não foi para o Ministério Público oferecer a denúncia? Se há indícios suficientes de autoria. Se não há indícios, não decreta preventiva. E se há indícios, decreta preventiva e denuncia. Aleluia, irmã. Vamos ter que desatar esse nó. Mas não agora. Vamos agora ver o 313. Bom, nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Ué, precisa de mais coisa? É, precisa. A prisão preventiva, ela necessita prova do crime e indícios de autoria. Imprescindibilidade da medida, isto é, insuficiência de qualquer das outras alternativas. E 3, um daqueles motivos. Só que tudo isto desde que presente uma das hipóteses. Como assim? Tudo isso só pode ser analisado para a decretação da preventiva nos crimes dolosos. Já tirou os culposos. Nos crimes dolosos, meu amigo, o que acidente de trânsito está virando dolo eventual agora? Vai tudo, agora vai. Nos crimes, senão fica culposo, não dá preventiva. Então, nos termos 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena superior a 4 anos. Crime doloso, cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Em outras palavras, a prova do crime, há indícios de autoria, é insuficiente qualquer outra medida cautelar alternativa. Um daqueles motivos está presente, mas não se trata de crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. Quer dizer que se tudo aquilo estiver presente, mas nós estivermos diante de um furto simples, um cidadão sozinho estoura um caixa eletrônico. É um furto simples. Se nós estivermos diante de uma receptação simples,
se nós estivermos diante de um sequestro. Simples. Não tão simples para quem está sequestrado, mas simples. São todos crimes cuja pena máxima não excede a 4 anos. Se nós estivermos diante de um crime de satisfação da própria lascívia na presença de criança ou adolescente, a pena não excede a 4 anos. Em nenhum desses casos se encontra a hipótese autorizadora da prisão preventiva. Não, mas espera aí, tem mais coisa aí, acho que dá. Vamos ver. A outra é reincidente em crime doloso. Quem que é reincidente? Para ser reincidente, o cara tem que ser artista. Ele tem que praticar um crime doloso, ser condenado pelo crime doloso, a condenação transitar em julgado, e após o trânsito em julgado da condenação por um crime doloso, ele vai e pratica outro crime doloso. E desde que não seja 5 anos após a extinção da pena do primeiro crime. Na década de 80, Dr. Arles Gonçalves Júnior conhece bem o caso. Na década de 80, o soldado da Polícia Militar Florisvaldo de Oliveira, popularmente conhecido como Cabo Bruno, matou, só vou me referir aos casos em que ele foi condenado, mais de 50 pessoas. Levava para a periferia, ali próximo à represa Billings ou Guarapiranga, ele matava, esquartejava a vítima, levava às vezes até 3 horas, porque o esquartejamento que deveria ser feito sempre pelos membros, né, pela diagonal, era feito praticamente de maneira horizontal, serrando aqui a coluna vertebral, demora mais. Então, cortou a vítima em vários pedaços e jogava os pedaços na represa que abastece a água que bebemos. Mais de 50 crimes foram cometidos assim. E ele não era reincidente. Porque ele não praticou nenhum desses crimes após ter sido condenado definitivamente por crime anterior. Ele era tecnicamente primário. Então, este inciso 2, não vamos nem ler, né? Já é uma coisa assim tão difícil de acontecer, vamos deixar para lá, vamos direto para o 3. Se o crime envolver violência doméstica, já é uma hipótese contemplada pela Lei Maria da Penha. Então, nesta hipótese, mesmo que o crime de violência doméstica não tenha pena superior a 4 anos, cabe a decretação da prisão preventiva. A novidade é que a Maria da Penha se refere à mulher vítima da violência doméstica. E aqui se refere não só à mulher, se refere à criança, adolescente, idoso, enfermo ou deficiente. Em qualquer destes casos de violência doméstica, e mais a mulher, cabe a decretação da prisão preventiva. Mas também uma hipótese muito restrita. Você pode olhar a generalidade dos crimes que estão fora deste âmbito. Muito bem. E quando houver dúvida sobre a identidade, mas aí até identificar a pessoa. Então, eu vou me concentrar mesmo no inciso 1. Então, só cabe prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Tá legal? Então, vocês, juízas e juízes, receberam o auto de prisão em flagrante. Não é caso de relaxamento que não há vício formal. Epa, esse caso aqui está perigoso para o processo. Tem prova do crime, indícios de autoria. Nenhuma das medidas alternativas basta. Um dos motivos para a preventiva está presente. Mas a pena máxima é de 4 anos. O que fazer? Vamos tentar usar um caso específico? A criança se desprende da mãe num shopping center ou no metrô. O sujeito
pedófilo está passando pelo local. Pega a criança, encosta ali no cantinho, shopping passando. Pai, lindo, fica um pouquinho aqui. E se masturba, desculpem, mas eu vou... Se masturba na frente da criança. Não encosta na criança, é estupro, é fácil, é cabe preventiva. Não encosta. Faz a criança contemplar, ele satisfazer a própria concupiscência na sua presença. Até ele se satisfazer por completo. Segurança do shopping ou do metrô pega. Leva até a autoridade policial. Encostou no menino? Nada. Nem relou no moleque. Mas o garoto viu tudo aquilo. E ele fez dolosamente para o garoto ver. Pena máxima, 4 anos. Está preso em flagrante. Muito bem. O senhor vai ter que de 15 em 15 dias se apresentar aqui no cartório para justificar o que o senhor está fazendo. Brincadeira. Dia seguinte ele voltou para o shopping. O senhor está proibido de se aproximar dessa criança. Não, dessa eu não me aproximo mais, pode deixar, tem tanta por aí. O senhor não pode sair da comarca. Pô, louco, São Paulo é tão grande. Vou te botar o monitoramento eletrônico. Primeiro que ainda não tem. E segundo, estou no shopping andando. Estou achando engraçado quando tiver um monitoramento eletrônico, esses caras de quadrilha, PCC, já pensou? O cara chega lá, sai pra lá, meu, o que você tá com monitoramento eletrônico? Vem pra aqui perto aqui não. O cara fica isolado. E outra, imagina, o sujeito não tem onde morar, ele tem que recarregar, o morador de rua tem que recarregar o monitoramento toda noite. Vai fazer o quê? Um puxadinho lá do fio da rua? Muito bem. Então, vai fazer um gato. Sabe? Parece lá o manda-chuva, parecendo um esqueleto eletrocutado. Bom, mas vamos voltar aqui. O sujeito senta na frente da autoridade policial. Doutor, o delegado fala, olha, amigo, como autoridade policial eu vou cumprir a lei, mas como pai, eu tenho que me controlar. Doutor, o senhor tem toda a razão. Pense que eu gosto de fazer isso? Cara como eu, não tem jeito não, doutor. Ih, amanhã eu fazer a mesma coisa. Eu gosto. O senhor é doente? Não, eu gosto. Autoridade policial inteligente, vou registrar tudo isso aqui no auto. Pode assinar. Muito bem. Manda o auto de prisão em flagrante para o juiz. E aí? Decreta preventiva? Digo mais. Até 4 anos cabe fiança arbitrada pela autoridade policial. Arbitra a fiança? O que vai fazer? A hipótese está aqui. Nos crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Muito bem. Minha visão sobre o caso. Eu, autoridade policial, vou ao artigo 324, inciso 4. Não será concedida fiança, inciso 4, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Não será arbitrada fiança, concedida fiança, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Diante do relato frio feito pelo indiciado no momento da lavratura do auto e prisão em flagrante, fica claro que ele, solto, perseverará na sua sanha delituosa, voltando a praticar delitos contra crianças inocentes. E por bem, para garantir à sociedade deste perigo, enquanto se aguarda a demora na solução do processo, periculo in mora, negar o arbitramento de fiança até que o caso seja apreciado pela autoridade judiciária. É o que eu faria. Mando para o juiz que decida 24 horas depois. O juiz pega, Pilatos não. O que ele vai fazer? Vai botar na rua? Tá certo? Aí, não é nem lavar as mãos. Muito bem.
sem brincadeira. Muito. Mas veja só. Vai para o juiz. Muito bem. O juiz pode converter em preventiva? O delegado não arbitrou a fiança. Segurou preso 24 horas e mandou para o juiz. O juiz pode converter em preventiva? Entendo que sim. Aí vem a primeira grande polêmica. Nós entendemos que existem diversas modalidades de prisão preventiva trazidas com a nova lei. Existe a prisão preventiva autônoma. Em que consiste a prisão preventiva autônoma? Prisão preventiva autônoma é aquela em que o réu ou indiciado vai respondendo solto ao processo. E o juiz vai mudar esta situação. Ele que estava solto passa a ser réu preso. Pega-se alguém que está em liberdade durante o processo e transmuda-se esta condição para de preso. Muito bem. Neste caso, prisão preventiva autônoma só pode ser decretada para crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Segunda hipótese. Prisão preventiva convertida, convolada ou transformada. Ai, capeta, fica difícil para estudar para concurso. Mas é a segunda hipótese. Prisão preventiva, transformada, convertida ou convolada. Esta prisão preventiva, Bonelli, ao nosso sentir, não é a prisão preventiva que o indiciado ou réu está respondendo solto e o juiz decreta a prisão. A nosso ver, essa é a prisão de alguém que foi preso em flagrante, surpreendido em estado de flagrância. Estão demonstrados todos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não cabe medida alternativa substitutiva, caso é grave. E o juiz não pode conceder a liberdade provisória, porque estão presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Neste caso, em que vai o flagrante para as mãos do juiz, e o juiz decide se concede a liberdade provisória ou se converte o flagrante em preventiva, percebeu a diferença? Não no caso que ele está respondendo solto, o juiz decreta preventiva. Essa é a preventiva autônoma. Aplica-se o 313, só nas hipóteses do 313. Esta hipótese é diferente. Ele foi preso em flagrante, o flagrante foi enviado para o juiz, estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, e o juiz está convertendo o flagrante em preventiva. Neste caso, não precisam estar presentes as hipóteses do 313. Por que não? Vou ler o 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Como, ao tratar da prisão preventiva convertida, transformada, convolada, fica só com convertida, vai. A lei não se refere ao 313, entendemos que, neste caso, pode-se assegurar os fins do processo mediante, mesmo fora daqueles casos, para crimes com pena não superior a 4 anos. Ponto. Evidentemente, esta posição não é pacífica, está começando a discussão. Eu tenho que gritar bastante, bem alto essa posição, para que ela vá ser considerada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque há uma corrente sustentando o seguinte, não. Pouco importa se é decretada autonomamente ou se ela é convertida, se o flagrante é convertido em preventiva.
se não estiver presente as hipóteses do 313, não dá para fazer a conversão. Não existe. Peanuts. Tá certo? Muito bem. Existe ainda a terceira prisão preventiva. Qual que é a terceira prisão preventiva? Uma é autônoma. Outra é a convertida. E qual que é a outra hipótese de prisão preventiva? No caso do descumprimento das obrigações impostas, o juiz poderá, em último caso, decretar a preventiva, que é a preventiva substitutiva à medida cautelar. O juiz aplicou uma cautelar, descumpriu, pôs mais uma, descumpriu, transformou para outra, descumpriu, vou converter em preventiva. Não tem jeito. Eu não consigo garantir o processo. Eu tentei de tudo, mas não dá. Estão presentes os motivos do 312. É a última rácio, mas eu preciso dela. Estão presentes os motivos do 312. Também, mesmo fora das hipóteses do 313, pode ser substituída por preventiva. Só num caso que não cabe mesmo. Aí não cabe mesmo. Se o crime não é punido com prisão. Infração da qual se livra solto. Aí chega a ser uma própria, um contrassenso. Ao final você não vai impor pena privativa de liberdade, ao final você não impõe pena privativa de liberdade, vai segurar o sujeito preso. Tirando as infrações de que se livra solto, nas demais, pode-se decretar mesmo fora deste caso. Bom, essa é uma grande questão, uma grande polêmica que está sendo travada. Outra questão. Agora a gente já vai, Rui, vamos já se encaminhando para o final, docemente, tá? Vamos mais um pouquinho, uns 20 minutinhos, tá? Vocês têm sexta-noite, vocês têm o que fazer, eu também, tá certo? Então, né, é gostoso, tal. Fosse uma segunda, vou para casa fazer o quê? Então, mas sexta, mais uns 20 minutinhos, acho que tá bom. Muito bem. Outras questões, vamos lá. Pegaram essa da preventiva? Ai, Capês, não é, que sabe, tipo assim, é palestra, então, tipo assim, não consegui anotar. Deixa eu te falar, entra no meu site, tem um artigo lá, o artigo inteiro, regras, a nova lei de prisão, tá lá, o ícone. Como é que é o teu site? www.fernandocapes.com.br. Capês com C, tá certo? Tem um cara querendo me convidar para dar uma palestra lá em não sei aonde. Não entra, e tal, mas soletra para mim. C de casa, A, P, E, Z de zorro, Capês. Não entra. O cara tá dizendo que Capês com K, aí não vai entrar mesmo, querido. Aí não há mágico que dê jeito. Bom, outra questão que eu quero tratar com vocês. Prisão domiciliar. Como assim? É o seguinte, o juiz tentou de tudo. Eu não quero decretar prisão preventiva. Então, mas não tem jeito. Todas as hipóteses se revelaram insuficientes. Então, ele vai decretar a preventiva. A lei permite que esta preventiva seja cumprida dentro de casa. Bom? Bom, em alguns casos é necessário. Então, a prisão preventiva é cumprida dentro do próprio domicílio. Linda, dentro do próprio domicílio significa o seguinte, tempo todo, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, dentro de casa. É prisão, Está preso preventivamente, tá? Muito bem. Engraçado, estava contando com os juízes que eu estava percorrendo o interior, conversando com eles. Eu falei, isso é uma palhaçada, proibir o cara de sair da comarca, ou então obrigar ele a se recolher em casa final de semana, ninguém nunca vai saber. Falou, não, às vezes a cidade é pequena, você cruza, encontra o cara pescando. O cara, o PM vai pescar, o PM que prendeu. Vai pescar, tá lá o cara, o que você está fazendo aqui? E tem também policiais que vão na casa do sujeito à noite, ver se ele se encontra. Bonelli, vai lá e bate na casa. A família diz, não sei onde ele está.
House despencation, la maison é tombée. Vai avisar o juiz. Sabe o que os caras fazem? Quer saber? Celular. A casa caiu, o pessoal baixou aqui, você não tava. Tá, deixa pra mim, tem um plano B. O cara pega, vai na Santa Casa. Doutor, eu tô passando mal. Faz a bateria de exames. O médico meio mal-humorado, você não tem nada. Doutor, faz só o atestado que eu tive aqui. O juiz chama. Pô, eu fui na Santa Casa e bom, o senhor já foi pego 4 vezes, toda noite o senhor vai para Santa Casa? Eu sou meio cismado, doutor, tal. Então, tem sempre jeito. É, hipocondríaco. Oh. Bom. Então, quem é que tem direito a ficar na prisão domiciliar? Vamos fazer o seguinte, me digam vocês, quem vocês acham que deve responder ao processo com prisão preventiva decretada, não na cadeia, mas em casa? Não no centro de detenção provisória, mas em casa. Quem? Maior de 80 anos. Razoável? 80. Gostei. Pô, então os caras com 70 aí estão mais fortes que eu. Então, maior de 80 anos. O tio da minha mulher, por exemplo. O cara tem 72 anos. Nunca trabalhou também na vida. Bronzeadão, malhado, acorda cedo, faz ginástica, vai tomar chopinho. Quando vai a fila de banco, aquela fila grande, ele vai na frente, carteirinha de idoso, e fica na frente. Um senhor disse o seguinte para o outro, será que na boate ele disse que é idoso à noite? Muito bem. Então, maior de 80 anos, cumpre a prisão preventiva dentro de casa. Pessoa que estiver, atenção, doença grave, não basta. Quem estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Extremamente debilitado. 3. Restringir o bem. Quando for imprescindível aos cuidados especiais de menor de 6 anos ou deficiente. Detalhe. Não é o próprio filho. Qualquer menor, qualquer deficiente. O que pode dar vazão à fraude. Não é? Muito bem. Pode até ter combinação, paga para uma família, para deixar a criança, enfim. Gestante a partir do 7º mês ou com gravidez de alto risco. É necessária a prova idônea. Muito bem. Bom, capaz, legal, a prisão domiciliar, gostei. Mas aparece sobre questões polêmicas. O que tem de polêmico nisso? Seguinte. Logo a seguir, a prisão domiciliar, a prisão preventiva domiciliar, certo? Está prevista no artigo 318. Note que eu não estou falando lá da prisão domiciliar, de regime domiciliar, prisão albergue domiciliar, o 117, não estou falando nada disso, da lei de execução penal, estou falando de prisão preventiva. Logo em seguida vem o 319. E o 319 elenca aí as 9 medidas alternativas, que eu já falei para vocês, né? Comparecer periodicamente ao fórum, não frequentar determinados lugares, não manter contato com a pessoa, se recolher à noite em seu domicílio, pagar fiança e assim por diante. Muito bem. Eu vou me concentrar nesta do inciso 5º, porque o tema de nosso encontro é questões polêmicas. Artigo 319, inciso 5º. Ai, Capês, lê os 9? Não. Na sua casa você lê. Aí você vê quais são as 9. Artigo 319. São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 5º. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Qual que é a diferença disso e da prisão domiciliar que eu falei? Uma é medida alternativa, a outra é prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. Diferença? A do 318, maior de 80 anos, aquele negócio, esta é prisão.
Ele está preso preventivamente. A cadeia dele é a casa, mas ele está preso preventivamente. Significa, não pode sair, não é recolhimento à noite, é prisão. A preventiva, o juiz substitui a preventiva pela domiciliar, mas ele fica o tempo todo em casa preso. A outra não é preventiva, é uma medida cautelar alternativa à preventiva. Então, o maior de 80 anos, no caso, não teve a preventiva decretada. Ele foi obrigado a se recolher em casa à noite, só isto. Primeiro, ele pode ficar o dia inteiro livre, ele só se recolhe à noite e nos dias de folga. Ao passo que na outra é prisão o tempo todo. E a segunda diferença? A prisão domiciliar dá direito à detração. E esta não dá. Nenhuma das medidas cautelares alternativas autoriza a detração. Por quê? Porque não são prisão. E o Código Penal, artigo 42, fala em detração da prisão provisória. Essas não são prisão. Será? Vê o caput. Artigo 319. São medidas cautelares diversas da prisão, então não é prisão. Não autoriza a detração. Tá claro? Muito bem. Agora, rápidas questões para nos encaminharmos ao final. A autoridade policial pode agora, isso foi a lei nesse ponto, alargou o poder da autoridade policial. A fiança, e também aumentou a importância da fiança. A fiança tinha perdido completamente a importância. Arles, o Rui, vocês lembram de casos em que o réu respondeu com liberdade provisória mediante pagamento de fiança, tirando falso testemunho de júri, que na hora deixa de lavrar o flagrante? Bonelli, era tudo liberdade provisória sem fiança. Você lembra algum réu seu, cliente? Não tinha. Agora não, a fiança passou a ser algo realmente importante. Então, a autoridade policial tem competência ou atribuição para conceder a fiança com crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos. Nos demais casos, o juiz concede a fiança. Tá legal? Vamos só uma questão? Então, até 4 anos, autoridade policial. O sujeito é preso em flagrante. O crime, a pena máxima não é superior a 4 anos. O que fazer? Eu entendo que se estiverem presentes algum dos motivos do 312, a autoridade policial deixa de arbitrar a fiança. Artigo 324, inciso 4º. Vou ler de novo. Não será concedida a fiança, inciso 4º, quando presentes os motivos da preventiva. Não presentes, o que o juiz faz? O delegado faz? Arbitra a fiança. Bonelli, e no caso do sujeito que é preso em flagrante, sexta-feira de madrugada, e se encontrava em liberdade condicional? A prática de crime doloso durante o livramento não causa a revogação do benefício? Mas ele praticou um crime doloso com pena de até 4 anos. Sabe o que tem que fazer? Arbitrar a fiança, deixar de efetuar a prisão em flagrante e informar na segunda-feira o juízo da execução para que ele revogue o benefício e determine a expedição do mandado de prisão. Ele passou pelas mãos do sistema. Ele está em livramento condicional. No curso do livramento ele pratica um crime doloso. Já não é um sujeito de baixa periculosidade. Entrou no sistema, não tem jeito. Tem que arbitrar a fiança, ele sai e aí comunica ao juiz da execução. Muito bem. E essa fiança? De quanto que vale essa fiança que o delegado arbitra? 1
a 100 salários mínimos. Como é que ele fixa de 1 a 100 salários mínimos? Condições pessoais do preso e natureza da infração, características da infração. Ele olha o fato e olha o agente. Inclusive a sua situação econômica. Ele vai olhar tudo isso para mensurar de 1 a 100 salários mínimos. E, dependendo da situação econômica, pode aumentar em até 1000 vezes. Então eu posso aqui, olha, vamos lá, autoridade policial, sexta-feira, agora, nós vamos na madrugada, faz uma visita ao doutor lá no quarto DP, Marquês de Paranaguá, passa lá à noite, senta, bate um papo, tal, fica lá, aí fala, vamos ver o que está acontecendo. Bom, pintou um cara preso, livramento condicional, arbitrou fiança, saiu. Aparece outro. A autoridade policial vê que a pena máxima é 4 anos. Então ele vai fazer o seguinte, ele fixa de 1 a 100 salários mínimos. Ele analisa a situação econômica e analisa as características da infração. Digamos que ele dê aí 50 salários mínimos. Mas a pessoa é muito rica. Então, artigo 325, parágrafo 1º, inciso 3. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser aumentada em até 1000 vezes. Então eu vamos pegar o máximo. 100 salários mínimos, multiplicado por 1000. Quanto que dá isso? Eu sou ruim de matemática. Quanto? 10 mil? 100 salários mínimos vezes 1000 dá 10 mil? Ah, então tá bom. Nós não gostamos de matemática mesmo. 100 salários mínimos vezes 1000, 100 mil salários mínimos. Está errado. Será? Está errado o que eu falei? Vou ler de novo então. O valor da fiança será fixado pela autoridade policial. Desculpe. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder. Delegado até 4 anos, juiz acima de 4 anos. 1. No caso do delegado, 1 a 100 salários mínimos. No caso do juiz, 10 a 200 salários mínimos. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser aumentada em até 1000 vezes. Então, para o delegado, 100 mil salários mínimos. Para o juiz, 200 mil salários mínimos. Vamos ficar no delegado, porque ele está lidando com situações de emergência. Quanto que dá 100 mil salários mínimos? 500 pau? Vamos fechar aí 500 pau o salário mínimo? 500 vezes 100 mil. Dá 5 milhões, 50 milhões. 50 milhões fixei de fiança na sexta-feira de madrugada. Doutor, como é que eu pago? Querido, a fiança aqui não é fidejussória. A fiança aqui é real. Tá certo. Doutor, aceita cheque? Em regra, a autoridade policial não é obrigada a aceitar cheque. Não é obrigada a aceitar. Não é obrigada a aceitar. E eu diria que ela tem autores que dizem que em hipótese alguma pode aceitar. Eu digo que a autoridade policial tem discricionariedade para avaliar a situação e fundamentar. Eu digo, eu não sou obrigado a aceitar cheque. Tá bom, doutor. Eu tenho lá em casa. Eu sou do crime mesmo. Meu banco está lá no quintal. Então traz 50 milhões. Vamos depositar? Ih, mas não tem nenhuma agência de plantão. O que a gente faz? Bom, anota no livro de fiança, entrega o escrivão como fiel depositário. O escrivão pega os 50 milhões, vai andando até o ônibus. E ai dele se for assaltado, quem vai acreditar? Então, há algumas situações que estão estranhas. Tá certo? Pô, capaz, mas 50 milhões ninguém vai fixar. É verdade, você tem razão. Então vamos falar, sei lá, 10 mil salários mínimos.
10 salários mínimos vezes 1.000. 10 mil salários mínimos vezes 500. 10 mil dá 500 mil reais. Não precisa ficar 500 mil reais, então. Divide por 10. 1.000 salários mínimos. Não 1.000, 100 salários mínimos. 50 mil reais. 500 vezes 10 dá 5 mil. Vezes 100 dá 50 mil. Não é uma coisa possível? Então, esta é uma questão que também eu já conversei com o Dr. Marcos Carneiro, que é o delegado-geral, que inclusive foi meu colega de faculdade, que eu considero um dos maiores delegados gerais que a Polícia Civil já teve. Quero fazer justiça e esse registro. Está providenciando para que ali no CEAGESP, como tinha antes, seja aberta uma agência 24 horas de plantão para receber as fianças. É o mínimo que se possa fazer. Mas então, a autoridade policial fixa a fiança e o juiz também. Última questão, poderia aqui ficar falando até amanhã de manhã, mas eu trouxe um monte de coisa para falar, mas não vou fazer isso. Vocês estão cansados, eu tenho que ir embora. E, Arles, tem um monte de coisa aqui, ó, pontos polêmicos. Se der, a gente até marca outra data, se você quiser, para abordar pontos que deixaram de ser abordados aqui. Mas vamos abordar um que a imprensa até me entrevistou sobre isso, o que eu achava. Porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido. Muito bem, o jeito foi pego. Valor da fiança fixada. Acho que era calibre restrito, porque foi o juiz que fixou. Então a pena era acima de 4 anos. Ou havia algum motivo, porque como é que você vai saber se está acima de 4 ou não? Se tiver vários crimes, você soma as penas, tá? É pela soma que você define quem arbitra a fiança. Muito bem. Fiança para o porte ilegal de arma. Eu dei entrevista, mas não conheço todas as características do fato concreto. Qual era o crime e tal. Eu sei que era porte ilegal de arma, só isso. E a fiança foi fixada pelo juiz. 52 milhões. 52 milhões. Nós estamos falando em 200 salários, não é isso? Vezes 1.000, 200 mil salários. 200 mil salários vezes 0, 200 milhões, vezes 0 dá 52 milhões. Claro que ele não tem como pagar. Justificativa do magistrado ao arbitrar a fiança. O porte ilegal de arma era ato preparatório para um homicídio. Então, eu não posso conceder, arbitrar a fiança levando em conta o valor vida. Por isso que eu deixei 52 milhões. Bom, se o valor é vida, então não tem preço. Não é nem 52 milhões. Uma vida não tem preço. Você não tem como mensurar. Então, eu chego para um de vocês. Olha, você concorda em morrer e eu depositar 52 milhões no banco para você? Então, a vida não tem... Então, me parece que ali houve um equívoco. A fiança tem o seu valor aumentado em até 1.000 vezes, exclusivamente com base na situação econômica. Só com base na situação econômica. O que, ao meu ver, o juiz deveria fazer? Estando presentes os motivos que autorizam a preventiva, converto o flagrante em preventiva, mesmo fora da hipótese do 313, porque é preventiva convertida e não preventiva autônoma. Muito bem. Foi muita informação, eu reconheço, mas está tudo isso mastigadinho no nosso site. O artigo está lá, você imprime, lê. Não entendeu, manda um e-mail para mim, tá certo? Devolvo a palavra ao presidente para as suas considerações. Prezado Capês, parabéns pela sua exposição. Em função do adiantado da hora, nós não abriremos para as perguntas, mas o Dr. Capês já informou o e-mail dele, então, os senhores, se tiverem alguma dúvida, podem encaminhar as perguntas ao Dr. Capês. Capês, parabéns pela sua exposição, como sempre, brilhante. Como eu lhe disse quando lhe fiz o convite, que
a sua presença e o tema era garantia, né, de casa cheia. Isso ficou confirmado. E para registrar hoje a sua passagem pela Ordem dos Advogados do Brasil, mais uma vez falando sobre esse tema tão polêmico, a Ordem lhe outorgará uma placa e um certificado com o seguinte teor: a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por seu Departamento de Cultura e Eventos e por sua Comissão de Segurança Pública, agradece ao conferencista, deputado Fernando Capês, pela palestra Questões Polêmicas da Lei nº 12.403 de 2011, que modifica as regras da prisão processual, proferida em 19 de agosto de 2011. Assinam a placa e o certificado Arles Gonçalves Júnior, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo, Dr. Humberto Luiz Borges Durso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, e Dr. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da OAB São Paulo. Parabéns, Dr. Capês. A palavra é de Vossa Excelência para as considerações finais, após eu faço o encerramento. No século XV, o rei Luís XII ficou sabendo de um mago que havia previsto a morte de sua esposa e o convocou à sua presença. Este mago, na presença de Luís XII, foi indagado: o senhor previu a morte da sua mulher? Previ, sim, senhor. O senhor disse que ela morreria dali a 3 dias? Falei, sim, senhor. E ela de fato morreu? De fato morreu. Então o senhor é um bruxo, o senhor adivinha o futuro. Eu digo aquilo que vejo, e eu vejo o futuro. Bem, já que o senhor consegue adivinhar o futuro, me responda a seguinte pergunta: qual a data da sua morte? Como? Quando o senhor vai morrer? Me responda agora, e eu lhe direi certo ou errado. O bruxo então olhou, começou a ver a guarda real cercá-lo. Os guardas desembainhavam as espadas, apontavam-lhe as lanças, metiam flechas nos arcos. O fim era próximo e iminente. Se ele dissesse, morro agora, o rei diria, você está certo. Se ele dissesse, morro daqui a 50 anos, o rei diria, você está errado. Ele morreria agora. Em alguns momentos, parece que na vida da gente não há solução. Que estamos em encruzilhadas onde ninguém pode nos ajudar. Se nós tivermos equilíbrio emocional, formos guiados pela esperança e movidos pela fé, sempre haverá uma saída. E se, além de tudo isso, tivermos ao nosso lado uma pessoa experiente, se possível com conhecimentos jurídicos, que nos aconselhe, em outras palavras, se tivermos um advogado, fica ainda mais fácil. Esse homem, então, não sabendo o que responder e vendo a morte iminente, disse ao rei Luís XII, que era sábio, piedoso: por favor, o senhor pode me nomear algum consultor do reino para me ajudar? O advogado da época. Um tribuno da plebe. O rei, pois não. O senhor tem 30 segundos para consultar este advogado. O homem, então, o mago, cochicha com o advogado, falei agora, o que eu faço? O advogado, calma, eu sou profissional, você está nervoso, vou te orientar. Após essa rápida conversa, o mago vira para o Luís XII e diz: já tenho a resposta, majestade, pode falar. Guardas, majestade, após consultar meu advogado, só posso lhe dizer o seguinte: eu vou morrer exatamente 2 dias antes de Vossa Majestade. É só eu morrer, pode esperar 2 dias que Vossa Majestade morre também. Luís XII então disse: parem a execução, levem esse homem em segurança e cuidem para que nada de mal lhe aconteça. É muito difícil se fazer justiça, mas sem advogado isto é impossível. Muito obrigado e uma boa noite.
Boa noite a todos. Dou por encerrada a palestra.